Então, na sequência, já vamos dar início a um outro painel. Vocês viram que aqui é maratona, é um painel na sequência do outro, com conteúdos muito ricos. Como o Walter falou aqui, o que ele aprendeu nesses 3 dias é uma coisa impressionante e eu assino embaixo. Bom, agora a gente vai falar sobre geopolítica. A gente vai trazer o ponto de vista da longevidade, da economia prateada no Brasil e em outros lugares do mundo. Nós vamos ter o prazer de receber aqui no palco o jornalista Jaime Spitkovski. Falei certo? Muito bem. Ele que foi editor internacional do jornal Folha de São Paulo e também correspondente em Moscou e em Pequim. Cadê o Walter? Walter entrou? Ah, agora sim. O Walter, já coloca um acento escrito Walter aqui para ele. Está sendo muito bom ter você aqui. Também o Walter Feldman, ele vai fazer a mediação, na verdade não, é um bate-papo entre vocês dois, sabe por quê? Porque o Joaquim Levy, que participaria aqui com a gente, ele infelizmente não pôde comparecer. Ele mandou um vídeo para a gente. Joaquim Levy, que além de ter sido ministro da Fazenda, ocupou cargos estratégicos no Brasil e no exterior, como secretário do Tesouro Nacional, vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, diretor-geral do Banco Mundial e presidente do BNDES. Então, vamos começar com o vídeo dele? Alô, é muito bom estar nessa feira da economia da longevidade. Ter mais idade é uma experiência extraordinária, em que se continua aprendendo, experimentando novas coisas todos os dias. Para um país, ter mais pessoas de idade também pode ser transformacional. Quando o Brasil declarou a independência 200 anos atrás e iniciava a sua história como país, os brasileiros nasciam com a expectativa de viver, em média, até os 25 anos. Predominantemente masculino e jovem, até os anos 1970, a população brasileira vem se transformando rapidamente nos últimos anos. De acordo com o último dado do IBGE, a expectativa média de vida no Brasil foi de 76 anos em 2019, sendo entre os homens 73 anos e entre as mulheres um pouquinho acima de 80 anos. A expectativa de vida aos 50 anos de idade é ainda maior, porque nela a gente desconta a taxa relativamente alta de morte de homens até 35 anos. Então, se você já chegou aos 50 anos, a expectativa de vida é maior do que 30 anos. E, comparando lá com 2019, o IBGE nos diz que a parcela de pessoas com 60 anos ou mais na população como um todo saltou de 11% para quase 15% em 2021, passando o número de pessoas de 22 milhões para 31 milhões, ou seja, um crescimento de quase 40% em pouco mais de 20 anos. Assim, o Brasil hoje tem mais de 54 milhões de consumidores com mais de 50 anos de idade. Então, você vê, 55 milhões de pessoas. E, além disso, 7,5%, e daqui a pouco vai subir para uns 10% das pessoas entre 55 e 64 anos, elas têm um negócio, abriram um negócio, o que é muito especial em termos de atividade econômica. Eles são aposentados que continuam ou voltaram a trabalhar. Verdade que muitos até por necessidade, outros porque querem continuar contribuindo para a sociedade, querem continuar fazendo coisas novas todos os dias. Então, quando a gente olha para frente, quando a gente olha 20, 25 anos para frente, a gente vê que as pessoas com mais de 50 anos que vão estar trabalhando podem chegar a 90 milhões em 2045. Então, a perspectiva de crescimento da população com idade que trabalha e, de outro modo, aproveita a vida, sinaliza oportunidades de negócios no que a gente chama economia da longevidade, que hoje já movimentam mais de 1,5 trilhão de reais por ano, ou seja, mais de 1/6 do PIB da atividade econômica como um todo. E por isso, a variedade de produtos e serviços para atender esse público é cada vez maior.
primeiro plano, claro, está a saúde, a qualidade de vida, e aqui se incluem as atividades físicas, culturais, o turismo e, inclusive, a renovação educacional. A gente continua sempre aprendendo. Agora, para viabilizar grande parte dessas demandas e trazer tranquilidade ao idoso, pessoa de idade e à sua família, os serviços financeiros são cada vez mais importantes. Tanto do lado do financiamento, do consumo ou de um investimento, quanto do lado da orientação dos investimentos financeiros das pessoas. Porque em uma sociedade mais sofisticada, com um pouco mais de renda, em que a aposentadoria do INSS tem um teto cada vez mais baixo, a poupança pessoal é cada vez mais importante para garantir a qualidade de vida por muitos anos. Saber gerir esta poupança com uma alocação que reflita a capacidade de risco de cada pessoa, de cada família e que aproveite os melhores momentos do mercado de acordo com essa capacidade. Isso exige cada vez mais profissionalismo e habilidade de entender os desejos e as necessidades do idoso, das pessoas com idade. E também entender o mundo à nossa volta, o que está acontecendo. Economia, finanças, política mundial e seus impactos nos mercados financeiros e no emprego, entender tudo isso exige um estudo profundo e continuado e as melhores mentes para analisar e, principalmente, tomar decisões de gestão que vão maximizar o desempenho dos produtos financeiros. É isso que a gente faz no Safra. E, felizmente, a economia brasileira, apesar de todos os seus desafios que a gente conhece, desigualdade de renda, mil problemas, ela está hoje preparada para enfrentar os choques dos juros mais altos nos Estados Unidos, o problema da energia em uma Europa em guerra e as tremendas transformações estruturais que a China está passando e vai continuar a passar. No Safra, nós estamos olhando praticamente 24 horas por dia todos os fatores para antecipar o impacto de cada uma dessas variáveis na inflação, no crescimento econômico e principalmente nos preços dos ativos. Porque nós procuramos captar tendências. Por exemplo, o que a escassez dos trabalhadores nos Estados Unidos quer dizer para o tempo em que os juros americanos vão se manter altos? Essa é uma tendência que pode influenciar retorno durante vários trimestres, até vários anos. Mas a gente também olha para a volatilidade, para as coisas de curto prazo. Por exemplo, como a Bolsa ou os juros longos vão responder a uma notícia inesperada na Inglaterra ou em outro país. Esse trabalho de estar acompanhando a economia é estimulante e os resultados que ele traz em termos de desempenho de fundos e outros veículos faz uma enorme diferença ao longo do tempo. Porque é esse cuidado em entender o cliente e o mercado que está no coração das atividades do Banco Safra. Uma instituição financeira tem que estar sempre procurando dar mais segurança e conforto ao cliente, trazendo os maiores talentos para entender a economia mundial e brasileira, fazer escolhas de gestão, além de estar usando o máximo de tecnologia para facilitar as atividades do dia a dia dos clientes. E também disponibilizar o conhecimento, dedicação ímpar da sua equipe na oferta de opções de financiamento, de investimento, de uma série de operações, às vezes que você vai viajar. Isso sempre através do maior número possível de canais. Para quê? Para estar sempre perto daqueles que a gente quer ter conosco, aproveitando os melhores anos da vida. Então, mais uma vez, muito obrigado. É fantástico poder estar nesse Congresso Brasileiro da Longevidade, a Silver Week, e é realmente assim, uma oportunidade única que vocês vão ter e de estar discutindo o cenário econômico em todas as suas dimensões, nesse mundo que, como eu toquei de leve, está numa transformação intensa com reflexos na nossa economia. Muito obrigado e excelentes discussões. Bom,
Bom, pessoal, o Safra, que é um dos importantes patrocinadores aqui do Fórum, o Fórum teria dificuldades de existir se não fossem os patrocinadores, nos emprestou Joaquim Levy, que viria pessoalmente. E ele só não veio porque ele vota no Rio de Janeiro e ele queria, no sábado, estar lá para não haver nenhum tipo de problema na sua possibilidade de dar a contribuição cívica no processo eleitoral. Então, agradecer o Safra, o Joaquim Levy, e dizer que a gente convidou Jaime Spitzkovics, e, Mafê, eu não vou bater um papo com o Jaime, não, porque o Jaime ficaria aqui horas falando. Eu considero um dos mais importantes jornalistas brasileiros, com enorme experiência internacional, e nós o convidamos para discutir essa questão da política, da geopolítica, da questão da longevidade, do papel incrível que tem a nossa geração longeva na transição que a sociedade moderna, planetária, viveu nas últimas décadas. Então, Jaime, por favor, nos brinde com a sua experiência e o seu conhecimento. Bom, boa tarde a todos, a todas. Walter, quero, antes de mais nada, agradecer imensamente o convite. Uma honra estar aqui, uma honra poder trazer uma humilde, pequena contribuição a um evento tão importante que reflete tanto o momento que a gente vive. Dito isso, eu queria te avisar que a gente está também pelas redes sociais, canais de YouTube e transmissão direta pela Rede Vida de televisão, em canal aberto. Um privilégio poder contar com toda essa estrutura montada pelo evento de vocês. Parabéns pelo evento. Walter, a minha intenção nessa nossa conversa é tentar trazer um pouco a minha visão de uma maneira concisa sobre esse momento que, aliás, o Joaquim Levy antecipou na tão interessante fala dele sobre o momento histórico que a gente atravessa, e a minha especialidade, como você sabe, buscando estudar isso e trabalhar já há 3 décadas ou um pouco mais, é o cenário internacional, é o cenário geopolítico. E a nossa geração, a geração dos longevos, Walter, é uma geração que eu diria privilegiada do ponto de vista do cenário político internacional. Por quê? Atravessamos 3 distintos momentos históricos. Nós tivemos o nosso despertar político, o amadurecimento da nossa visão política, a nossa formação política, em um período que convencionamos chamar de Guerra Fria, ou mundo bipolar. Um mundo que foi caracterizado, sobretudo, pela rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Vamos atravessar uma segunda fase, chamada mundo unipolar. Eu vou depois elaborar um pouco, mas é o período que marca uma hegemonia norte-americana, eu arriscaria dizer, sem precedentes na história da humanidade. Não houve nenhuma potência hegemônica ao longo da história com uma prevalência no cenário internacional como tiveram os Estados Unidos durante 2 décadas. E agora, vamos para o terceiro cenário, e é tão importante o momento que a gente vive, Walter, que me dá a sensação de que a gente muitas vezes não se dá conta dessa relevância do momento, porque estamos no olho do furacão, porque estamos exatamente no momento de uma transição histórica que fica cada vez mais clara, essa transição. Nós estamos entrando no mundo da multipolaridade. Nós estamos entrando num cenário internacional marcado, desenhado pela emergência de outros polos de poder que mudam radicalmente os 2 cenários anteriores que conhecemos, o da bipolaridade, o da unipolaridade, e agora estamos na multipolaridade. Isso, a meu ver, representa um privilégio, como eu disse, a gente vai acumulando aí uma experiência de diferentes cenários históricos, mas embute também um desafio. O desafio e a necessidade da nossa geração, muitas vezes, de atualizar a percepção e de usar novas ferramentas para entender o cenário internacional que nos rodeia, para entender a mudança de papéis, para entender a mudança de conceitos, para entender novas correlações de força. Isso é um desafio.
E eu tenho tentado trazer uma pequena contribuição no sentido de nos atualizarmos para podermos estar cada vez mais capacitados, cada vez mais prontos para interpretar e entender esse cenário. Vamos, então, a uma rápida, para a gente não perder muito tempo, uma rápida descrição histórica desses 3 momentos. Vamos primeiro falar do período da Guerra Fria, da bipolaridade. Nós vemos o início desse momento histórico após o final da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória sobre o nazismo, com a vitória sobre o fascismo, com a vitória sobre o militarismo, emerge um cenário marcado, sobretudo, Walter, pelo poder de 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que vão se digladiar no âmbito político, no âmbito ideológico, mas que, felizmente, jamais entraram em conflito militar direto. Aliás, é por isso que o período ganhou o nome de Guerra Fria. Por quê? Havia 2 superpotências com capacidade nuclear. Vamos lembrar que, a partir de 1945, podemos dizer que o mundo entra numa nova fase, a humanidade entra numa nova fase, muito preocupante sobre esse aspecto, que é o fato da existência da arma nuclear. Quando os Estados Unidos, em 1945, pela primeira vez, recorrem ao uso de um artefato atômico no final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, portanto, tem esse nome porque havia o entendimento implícito de que, se Estados Unidos e União Soviética entrassem em conflito militar direto, ou seja, um soldado soviético contra um soldado americano, ou vice-versa, esse embate tragicamente terminaria num conflito nuclear. Por isso, nós podemos trazer como exemplo a crise dos mísseis em 1962, crise dos mísseis de Cuba, que foi o momento, talvez, Walter, em que o mundo mais perto chegou de uma guerra atômica, quando os Estados Unidos descobrem que a União Soviética havia instalado mísseis na ilha caribenha, mísseis esses apontados para os Estados Unidos com ogivas nucleares. E, felizmente, houve um acordo entre o então presidente americano John Fitzgerald Kennedy e o líder soviético Nikita Khrushchev, há um recuo de ambas as partes e, felizmente, o mundo pôde respirar um pouco aliviado. O período da Guerra Fria, também, claro, Estados Unidos e União Soviética se digladiavam por zonas de influência. Havia, claro, guerras, mas nunca, repito, com Estados Unidos e União Soviética diretamente envolvidas no confronto. Ou ora um lado apoiava um lado da guerra, ora o outro lado apoiava outro, e assim sucessivamente. Em 1989, Walter, um ano também dramático, divisor de águas, com a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele era o ícone dessa divisão do planeta em 2 áreas, o bloco soviético e o bloco americano. A queda do Muro de Berlim se deveu essencialmente ao colapso do modelo soviético, ao fracasso da experiência soviética, que havia sido iniciada com a Revolução de 17. Em 91, a própria União Soviética se desintegrou. E para nossa geração, Walter, foi um momento, assim como a própria queda do Muro de Berlim, eu diria que isso em relação ao muro, em relação ao fim da União Soviética, porque para nós a União Soviética era um dado da realidade. Não imaginávamos viver num mundo sem a União Soviética. Confesso que quando cheguei a Moscou em 90 para trabalhar como correspondente do jornal, da Folha de São Paulo, se alguém me dissesse à época, você testemunhará o fim da União Soviética, eu diria, não, isso é um pouco exagerado. Há uma crise terminal do sistema? Claro. Era inevitável, era a perestroika, era a glasnost de Gorbachev. Mas chegar a imaginar que naquela velocidade ocorreria a desintegração soviética, poucos imaginaram. E aí, Walter, nós vamos entrar num mundo chamado mundo unipolar. Por quê? É uma aritmética simples. Se o mundo era bipolar,
Um dos polos desaparece, sobra apenas um. Esse é o momento, Walter, de incrível prevalência dos Estados Unidos no cenário internacional. Vai durar 2 décadas. E eu, embora não seja um historiador, eu arrisco dizer que nenhum império, nenhuma hegemonia na história da humanidade, Império Romano, Império Britânico, Império Otomano, bem lembrado, obrigado pela ajuda, outros tantos impérios, não exerceram uma hegemonia, uma vantagem, uma prevalência sobre os seus concorrentes, sobre os seus adversários, como os Estados Unidos. Primeiro, só do aspecto geográfico. Que império, e é claro que eu estou usando aqui a palavra império em relação aos Estados Unidos de forma metafórica, mas que império conseguiu exercer uma hegemonia, uma influência lá Estados Unidos numa escala literalmente global? Os impérios que antecederam os Estados Unidos precisavam, não sempre, não apenas, mas essencialmente, conquistar territórios para exercer influência. Os Estados Unidos criaram mecanismos de influência como moeda, como indústria do entretenimento, como força militar. E isso criou, portanto, uma capacidade americana, gente, de esculpir esse mundo unipolar, que eu vou dar alguns dados, Walter, que me impressionam. Em algum momento desses 20 anos de unipolaridade, os Estados Unidos vão exercer essa hegemonia do fim da Guerra Fria em 89 até a crise financeira internacional de 2009. Em algum momento desse período, os Estados Unidos, com 5% da população global, responderam por 33% do PIB do planeta. Ou seja, 5% da população, 1/3 da economia mundial. Em algum momento desse período, os Estados Unidos responderam por cerca, ou um pouco até mais, de 50% de todos os gastos militares do planeta. Vamos até lembrar, Walter, o maior atentado, o maior ataque terrorista da história, o 11 de setembro de 2001, foi uma forma de questionamento à hegemonia e ao poderio dos Estados Unidos e ao seu conjunto de valores e ao seu sistema político democrático. Só que enquanto os Estados Unidos exerciam essa hegemonia, Walter, vai acontecer um processo iniciado um pouco antes do fim da Guerra Fria e acelerado ao final da Guerra Fria, que é o fenômeno dos países emergentes. Enquanto os Estados Unidos exerciam essa hegemonia, havia um grupo de países que nós não imaginávamos em muitos momentos que estariam abertos a se transformarem em novas fronteiras da economia de mercado, em novas fronteiras de um capitalismo contemporâneo. Eu me refiro essencialmente a 2 gigantes, chamados China e Índia. A China, do Partido Comunista, começa a abrir o seu sistema, até então ortodoxo, à economia de mercado, a reformas liberalizantes, em 1978. Antes da globalização, antes do colapso soviético. Isso se deveu, sobretudo, a uma estratégia desenhada pelo líder chinês Deng Xiaoping, que vai colocar as reformas em 78 no 11º Congresso do Partido Comunista Chinês. E, posteriormente, mais tarde, em 91, é a Índia socialista que começa também a trilhar o caminho das reformas econômicas no sentido de atrair investimento, atrair uma capacidade de produção até então inédita naquelas regiões do planeta. Quando ocorre a crise financeira internacional em 2008 e 2009, quais são os epicentros dessa crise? Quais foram as causas dessa crise? Foram os estouros de, sobretudo, bolhas de consumo nos Estados Unidos no setor imobiliário. Excesso de consumo, um modelo desequilibrado. Se vocês se recordam, a crise financeira ela é ilustrada pela quebra do banco Lehman Brothers.
E naquele momento havia um medo gigantesco, Walter, de uma recessão global. O outro epicentro da crise era a Europa, ou seja, os antigos ditos centros industrializados da economia global, por uma série de desequilíbrios, entram em crise. Falava-se à época de uma depressão lá 1929, quando do crash da Bolsa de Nova York. Só que isso não se verifica. Por quê? Porque surge ou aparecem em cena de uma maneira inédita os países emergentes. Ou seja, países que, ao longo dos anos precedentes, foram realizando reformas, foram realizando aberturas econômicas, foram atraindo capital, foram oferecendo mão de obra mais barata, custos de produção mais baixos e assim atraindo o capital, assim se industrializando, assim se urbanizando. E quando a crise chega ao mundo industrializado, digamos assim, tradicional, emergem esses países com um dinamismo econômico responsável, sem dúvida nenhuma, por impedir a repetição de um cenário à lá 1929. E vejam que não há coincidência. É em 2010, o primeiro ano pós-crise financeira internacional, que a China alcança o lugar de o segundo maior PIB do planeta, ultrapassando o Japão. Em seguida, vamos ter o crescimento cada vez mais intenso da economia indiana. Nós estamos, portanto, vendo diante dos nossos olhos o desenho de um novo cenário chamado cenário multipolar. Não temos mais a bipolaridade da Guerra Fria, tampouco a unipolaridade moldada pelos Estados Unidos, e o que a gente vê hoje é, efetivamente, o desenho de um mundo que ainda tem, obviamente, os Estados Unidos como uma grande potência global, mas num cenário em que outros centros decisórios se destacam cada vez mais e cuja importância e relevância é cada vez mais evidente. Eu me refiro a Pequim, me refiro a Nova Delhi. Há também outros atores importantíssimos no cenário internacional, como, claro, a União Europeia, a Rússia. E para terminar essa descrição, e aí a gente possa conversar e trocar ideias, quem sabe o Brasil? Né? Um país com a nossa dimensão territorial, com o nosso peso demográfico e com a nossa economia, eu acho que a distorção é o Brasil não ser relevante no cenário global. E essa é uma das distorções que eu espero que a gente consiga sanar no futuro próximo. E nesse cenário de multipolaridade, o Brasil também seja um player importante no cenário global. Eu fico por aqui para me colocar à disposição da plateia, de você, Walter, para que a gente possa trocar ideias. Muito obrigado. Muito bem. Jaime, você viveu na União Soviética, na Rússia e todos aqueles países da antiga federação e viveu na China. Na China já dava para detectar esse avanço e essa mudança que nesse momento, apesar da multipolaridade que você coloca, mas há uma ascensão da China que não a coloca como a protagonista num cenário multipolar, mas eventualmente até podendo ultrapassar os Estados Unidos, que é o projeto chinês. Como é que você vê isso? Existe uma ameaça chinesa? Quando eu estava terminando o meu período em Moscou, Walter, foram 4 anos, eu voltei a São Paulo convencido de que eu não queria ainda encerrar o meu período de correspondente e vim com uma proposta ao jornal e disse literalmente o seguinte, que eu tinha acompanhado o fim de um império aqui, claro, de forma metafórica, ao acompanhar o fim da União Soviética, e que queria acompanhar a decolagem do próximo império, também metaforicamente falando, me referindo à China,
e, portanto, propondo ao jornal que eu fosse morar em Pequim, e os 3 anos seguintes eu morei na capital chinesa. Eu tinha, desde aquele momento, Walter, a convicção da crescente importância chinesa, sem dúvida nenhuma, mas eu confesso que jamais imaginei que eu ainda testemunharia a China em 40 anos, pouco mais de 40 anos de reforma, com o peso e o protagonismo que já existe hoje. Do ponto de vista histórico, 4 décadas é um período curto. A China sai de um país extremamente agrário, isolado, pouco industrializado, para um protagonista, um personagem do século XXI. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que a China é o grande diferencial do período histórico chamado século XXI para o período chamado século XX. Claro que eu estou me referindo a fenômenos históricos. Aliás, eu vou até mais longe. Eu até diria que o século XXI começa em 1978. Não do ponto de vista historiográfico, mas do ponto de vista do fenômeno a moldar o período histórico, porque é em 78 que a China começa as reformas. Eu vou trazer só um dado sobre China que me parece inequívoco do ponto de vista de deixar claro o que o país alcançou. Aliás, vou dar 2. Primeiro, 800 milhões de chineses foram tirados da pobreza. A gente sabe como funciona o sistema chinês. No plano político se mantém o monopólio do poder do Partido Comunista, que, aliás, terá o seu congresso agora no dia 16 de outubro. Não se fala em reformas, não se fala em mudanças políticas. Enquanto na economia, o país mergulha num processo de reformas, né, impressionante. O outro dado que eu queria dar é o seguinte: quando eu fui morar em Pequim, eu descobri à época, ignorância minha, que 80% da população da China, em 1994, 80% da população viviam ainda, não sei se é correto dizer ainda, mas viviam no campo. 20% nas áreas urbanas. Ou seja, há meros, 30 anos, se somássemos Pequim, Shanghai, Tianjin, todos os grandes centros urbanos, dava 20% da população chinesa. Hoje, 30 anos depois, 45% da população chinesa está no campo e 55% nas cidades. Vamos traduzir isso em números absolutos? Em 40 anos, algo em torno de pelo menos 500 milhões de chineses saíram do campo e foram para a cidade. Não há um processo de urbanização semelhante na história da humanidade. E isso, in our lifetime, como dizem os americanos, durante a nossa vida. Ou seja, nós somos testemunhas desse incrível, impressionante processo de urbanização. Eu até brinco, Walter, se chegar um dia um marciano e me fala: Jaime, me dê um dado, só preciso de um dado para levar de volta a Marte e descrever as mudanças que ocorreram no seu planeta Terra nos últimos 30, 40 anos. Eu vou dar o dado da urbanização da China, que, aliás, é o projeto da Índia. Na Índia, 70% da população ainda vive no campo. O projeto hoje do governo do primeiro-ministro Narendra Modi é fazer com que a Índia seja, nos próximos 30 anos, o que a China foi nos últimos 30. Então, nossa geração se acostumou, se formou no momento histórico, Walter, em que o mundo ainda era eurocêntrico, em que os grandes centros de poder, e isso durou 2, 3 séculos, estavam, se a gente falar em termos de oceano, no Oceano Atlântico, Estados Unidos e países europeus. Foi isso que nós testemunhamos e crescemos. E agora o desafio é nos acostumarmos a uma nova realidade em que o principal centro de poder político, econômico e militar se transferiu do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico.
É ali, Walter, que é o grande tabuleiro hoje do jogo geopolítico internacional. Do ponto de vista da nossa vida cotidiana, é muito curioso isso, Walter. A gente, portanto, faz essa transição do mundo eurocêntrico para o mundo centrado no Pacífico. Por que eu falo Pacífico e não só Ásia? Porque os Estados Unidos continuam tendo um papel relevante. Mas o que era a relevância de países na economia global? Qual era a relevância da China e da Índia nos anos 70 e nos anos 80? 1970 a 1980. Vamos pegar exemplos prosaicos do nosso cotidiano. Quando nós éramos jovens, crianças, nós consumíamos nos produtos importados os rótulos Made in USA, Made in, feito nos Estados Unidos, Made in France, feito na França, Made in Italy, eu me lembro, relógios, aparelhos eletrodomésticos, o que era a tecnologia da época. Hoje, a minha filha, que tem 20 anos, ela só consome, ela não conheceu esses rótulos. Ela consome produtos made in China, made in Vietnam, made in South Korea, made in... Ou seja, nós vamos ainda à metáfora dos carros, né? Não que tenha havido uma mudança completa, mas nós somos na época em que associávamos a ideia de produção de veículos automotivos a Estados Unidos e Europa. O que não dizer hoje da presença global da indústria de carros oriunda da Ásia? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios para a nossa geração. Entender, compreender e se habituar a essa mudança gigantesca de polos de poder. Polos de poder que, quando amadurecemos do ponto de vista político, lá atrás, algumas décadas atrás, tinham uma relevância bem menor se comparados com o cenário atual. Já pensaram? É uma pena que não está todo mundo que está lá fora aqui, né? Porque esse é um grande debate e a nossa geração longeva, que acompanhou essas grandes transições, está prestes, talvez, a acompanhar mais uma, se conseguir viver um pouco mais, que é a ascensão, talvez, um poderio militar, econômico e político da China. Muito bem, mas o Brasil tem uma vinculação com a China comercial, abalada nos últimos tempos, né, e com contradições de ordem política, mas mantém porque existe um nível de relação na área econômica que às vezes supera as questões políticas. Nossa geração vai chegar a acompanhar a China com o maior poderio da Terra? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Não sei dizer qual é a cronologia para isso. O que eu posso dizer, Walter, é o seguinte: não há hegemonia eterna na história da humanidade. Então, potências hegemônicas ascenderam e decaíram, sem exceção. Os Estados Unidos, com o seu modelo democrático, com a sua economia de mercado, têm mostrado uma grande capacidade de inovação e renovação, o que, claro, conta a favor nessa disputa. Agora, determinar um momento para isso é muito complicado, é muito complexo. Mas tem um debate também que eu queria trazer como uma preocupaçãozinha, né? Aliás, muita gente tem dito, nossa, mas estamos vivendo um cenário internacional particularmente turbulento, né? Guerra da Ucrânia, a intensificação da rivalidade entre Estados Unidos e China. Lembre-se, antes havia guerra comercial, que ainda existe, mas numa temperatura menor entre Washington e Pequim. Essas são as consequências da transição para o mundo multipolar, Walter. Quando se tem a transição de um mundo unipolar para o multipolar, há o que nesse processo? Há todo um rearranjo de forças. Há uma mudança na correlação de forças entre os grandes personagens. E, lamentavelmente, isso às vezes é feito por meios militares.
E é por isso que nós estamos vendo, muitas vezes, tragédias como guerra. E aí há uma pergunta que veio num livro, na verdade o debate já vinha, mas um livro publicado, se não me falha a memória, em 2017, por um cientista político americano chamado Graham Allison, que ele coloca basicamente a seguinte questão, Walter. E o nome para esse exercício é armadilha de Tucídides. Primeiro, o que significa armadilha de Tucídides e qual é o debate? Se a rivalidade Estados Unidos e China pode chegar a uma guerra. Por que armadilha de Tucídides? Porque Tucídides foi um historiador da Grécia Antiga, estamos falando, portanto, há cerca de 2000 anos, que fez a crônica da disputa entre Atenas e Esparta. Esparta era a potência na época hegemônica, Atenas a potência em ascensão. E aí, o que aconteceu? Esparta e Atenas entram em guerra, e Atenas, ao final, vence e começa a sua hegemonia. A comparação é que Esparta seriam os Estados Unidos, Atenas seria a China. O Graham Allison pegou 16 momentos na história da humanidade em que houve essa mudança, digamos assim, troca de guarda, troca de hegemonia. E ele observou que em 12 casos desses 16 houve guerra. Essa é a armadilha de Tucídides. A gente não quer, obviamente, que haja guerra entre Estados Unidos e China. Eu, particularmente, não acredito nesse cenário, mas acho muito pertinente e importante que haja essa preocupação. Eu acho que nós temos dois freios muito importantes para que Estados Unidos e China não entrem em guerra. O primeiro é a questão nuclear. O segundo é a interdependência econômica. Isso é uma diferença da rivalidade Estados Unidos, União Soviética, Estados Unidos e China. Não havia interdependência econômica entre Moscou e Washington nos tempos da Guerra Fria. Hoje não. Hoje, no cenário que se montou no pós-Guerra Fria, é o cenário de economia globalizada. E, portanto, há uma grande interdependência. Imagina quais seriam as consequências econômicas de uma guerra entre o primeiro e o segundo PIB do planeta. Com uma interdependência gigantesca. Quem é o maior detentor estrangeiro de títulos da dívida americana? A China. Não, e a economia está tão globalizada que uma guerra que não é entre esses protagonistas, mas é entre a Rússia e a Ucrânia, está abalando a economia mundial. Imagina. Sem sombra de dúvida. E isso demonstra o quanto hoje a economia globalizada ela é afetada por esses conflitos militares de uma maneira, talvez, sem precedentes na história. O que a guerra da Ucrânia tem provocado na economia global? Basicamente, aumento de preços na questão de alimentos, por toda a importância da Ucrânia e da Rússia na indústria de fertilizantes, na exportação de produtos como milho, como trigo, grãos. Inflação na área de combustíveis, porque a Rússia está entre os maiores produtores e exportadores globais de petróleo e gás natural. Então, efetivamente, isso é algo que me preocupa, Walter, e que eu gostaria que os líderes globais jamais esquecessem. Que há disputas crescentes no campo geopolítico, tendo como pano de fundo uma economia globalizada sem precedentes na história. E que os conflitos militares, obviamente trágicos, trarão também consequências no plano econômico. Por isso eu brinco dizendo que eu gostaria muito de distribuir, se é que já não foi feito, exemplares do livro do Graham Allison na Casa Branca, em Zhongnanhai, que é a sede do governo chinês, no Kremlin, em outros centros de poder. Porque, mais do que nunca, os conflitos devem hoje ser resolvidos pela diplomacia e não pela força militar. Mafê, como é que está nosso tempo aí? A gente abriu um espaço para alguém do público falar. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Posso perguntar?
O Félix pediu, mas o Félix já falou na outra, né? Vamos... O Félix fica falando de novo. É, Posso perguntar, então? pode perguntar. Meu nome é Leonardo, eu sou advogado. Eu queria ouvir um pouquinho sobre blocos econômicos. A sua narrativa foi bastante sobre o fim da União Soviética, né? E eu queria falar um pouco de NAFTA, daquele arranjo Asian Pacific, que de certa forma não sai do papel, sem falar de Mercosul, mas principalmente de BRICS. Talvez não dê tempo de falar de todos, então, essencialmente de BRICS. Como é que o senhor vê essa evolução ou o caso dos BRICS? Só para saber, Mafê, quantos minutos mais nós temos? Então, vamos... Não é sempre que temos o Jaime aqui, a pergunta também é muito interessante. Tudo bem, Jaime? Vamos. Ótimo, eu estou à disposição. Para mim é um privilégio. Eu agradeço demais a pergunta do Leonardo, muito pertinente, muito boa. Veja, Leonardo, você fez referência a blocos comerciais que refletiram muito o momento histórico do início da globalização. Houve, naquele momento histórico, uma percepção de que as disputas ideológicas da Guerra Fria seriam substituídas por disputas comerciais, uma vez que um dos polos havia colapsado, o polo soviético. E aí, como você bem observou, nós temos nos anos 90 uma proliferação de blocos econômicos. Em 89, a APEC, que você fez referência, Asia Pacific Economic Cooperation, gigante, porque imagina, era Estados Unidos com China, com Rússia, né? Que nunca saiu do papel, mas durante anos virou só um fórum de encontros entre os presidentes. Depois nós tivemos, como você bem lembrou, agora estou em dúvida se foi 94 ou 95, NAFTA, México, Estados Unidos e Canadá. Tivemos em 92 o Tratado de Maastricht na União Europeia, dando um salto na integração. E vamos ter vários outros blocos. Em 91, o Mercosul. Mercosul e depois BRICS. Perfeito. Vamos ter em 91 o Mercosul. BRICS é uma sigla que tem mais a ver, a meu ver, não com esse momento histórico, mas com o período, sobretudo, pós-crise financeira internacional. A sigla surge no ano de 2000 ou 2001, num estudo do Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs, sobre países emergentes. Mas o BRICS vai ganhar uma certa institucionalidade a partir de 2009, em meio à crise financeira internacional. Hoje, o que a gente, a meu ver, lamentavelmente está observando é a proliferação muito mais de alianças baseadas em lógicas geopolíticas do que em lógicas geoeconômicas. Porque o momento assim o demanda, infelizmente. Então, o que a gente tem observado nos últimos tempos? Um fortalecimento, uma volta da OTAN ao debate. Quanto tempo a gente não ouvia falar em OTAN com tanta relevância como a gente tem ouvido nos últimos tempos? Vocês talvez tenham ouvido falar de um grupo chamado Quad, Q-U-A-D, que é uma aliança que foi feita no governo de George W. Bush, mas que foi resgatada recentemente pelos Estados Unidos. É um fórum para debater, sobretudo, segurança, que reúne Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. Para conter quem? A China. Nós vimos também há pouco tempo a criação de um bloco militar, eminentemente militar, chamado AUKUS. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Também com o objetivo de conter a expansão chinesa. Agora, é claro, Leonardo, que também o elemento econômico às vezes aparece e não pode estar totalmente fora, e eu trago um exemplo de um bloco, né, que foi criado no ano passado, mas esse ano teve o seu primeiro encontro de líderes, e eu acho ele muito emblemático do momento que a gente vive. Chama-se I2U2, I2U2. O nome desse bloco é referente às letras iniciais de seus componentes. I2, Índia e Israel. U2, Estados Unidos, United States, e Emirados Árabes Unidos, United Arab Emirates. Vejam, um bloco
econômico, que, claro, vai ter também repercussão política, formado por países que, na Guerra Fria ou na nossa geração, a gente via em campos opostos. Estados Unidos e Israel de um lado, Índia e Emirados Árabes Unidos, a Índia mais próxima da União Soviética, os Emirados Árabes Unidos e Israel envolvidos nos conflitos do Oriente Médio. E esses países se juntam com uma lógica geoeconômica ditada pelo século XXI, que é rapidamente e objetivamente o seguinte: a Índia entra com um mercado gigantesco, Estados Unidos e Israel entram com as inovações tecnológicas e os Emirados Árabes Unidos entram com financiamento. E essa é a visão dos Estados Unidos para fortalecer a sua posição na região do oeste da Ásia. Então tem o Quad na Ásia Oriental e os Estados Unidos criaram um novo Quad na área ocidental. Mas isso só para ilustrar a ideia, Leonardo, de que hoje os blocos, lamentavelmente, têm mais orientação geopolítica e militar do que geoeconômica, como no início da globalização. Muito bem. Agora posso perguntar? Pode. É o seguinte, meu nome é Félix, e eu queria perguntar para você que eu vejo que esse panorama que você fez é antes da Covid. Depois da Covid, eu acho que o império ou a influência chinesa começa a diminuir, porque o mundo descobriu que a dependência da China não é mais benéfica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, pós-Covid, como que vai ficar essa multipolaridade. É uma colocação interessante, mas é importante notar, Félix, que a estratégia chinesa contempla uma mudança, que é a seguinte: até antes da pandemia, a China já vinha implementando uma mudança no seu modelo. Qual era o modelo econômico chinês básico? Exportação. Qual é a mudança que a China vem implementando, digamos, pelo menos nos últimos 10 anos? Como principal motor do seu crescimento econômico, o mercado interno. Então, a China hoje tem a maior classe média do mundo. Nós estamos falando de algo em torno de 500 milhões de pessoas. Então, a China hoje tem uma estratégia de diminuir a sua dependência também em relação a mercados internacionais, porque isso faz parte de uma estratégia de obtenção de maior autonomia dentro do projeto que o Walter colocou e destacou, que o projeto do Partido Comunista Chinês é fazer com que a China seja a potência número 1 do planeta em algum momento da história. Então, a China enfrenta desafios gigantescos, claro, mas eu acho prematuro dizer que a China não está preparada para enfrentar o momento e os desafios colocados nessa época moldada pela pandemia. Repito, 500 milhões de pessoas, a maior classe média do planeta. E o modelo de crescimento chinês hoje é apoiado em 2 pilares: expansão dessa classe média e inovação tecnológica. E isso a gente tem visto a China avançar bastante. Ô, Jaime, eu sei que a Mafê está lá para encerrar. Não, eu ia até comentar, você falou da inovação tecnológica, eu ia falar isso, que é impressionante como mudou esse modelo e assim, falando até de estilo de vida e por exemplo, quando você quer transformar a sua nação em uma potência, você tem que mudar todo um modelo ali de força de trabalho e de tudo. Como que o Brasil poderia sair de onde está para se tornar uma potência como um método, assim, pensando nesse sentido? Espera aí, Jaime, eu ia fazer algo semelhante. Você fala isso, a gente encerra, tá bom? Porque tudo isso que você falou, você toca no planeta inteiro, mas e o Brasil? Né? E o Brasil? É exatamente o que a Mafê fala. E o Brasil, que tem uma tradição de relações ocidentais, mas abrindo mercados em todo o planeta, vive um momento muito difícil do ponto de vista do alinhamento, do seu alinhamento geopolítico.
Então, eu queria que você, infelizmente, vai ter que responder nos 3 minutos, mas nós temos aí pela frente, daqui a algumas horas, o início de uma eleição com características muito diferentes, dependendo do resultado. Eu quero que você responda e depois eu vou dar uma palavra aqui ao meu amigo Poit, que está saindo candidato a governador, meu amigo aqui, Melão, queridíssimo, para que depois eles falem um pouco também, deem uma palavrinha no nosso fórum democrático e aberto. Mas e o Brasil? Bom, do ponto de vista também da questão da longevidade, quando a gente olha para o processo chinês, Walter, nós somos a geração que se habituou a ver a China como um país exportador de produtos de baixo valor agregado. Produtos de baixa qualidade, produtos pouco sofisticados. 30 anos depois, a China é um país que exporta tecnologia. Esse meu celular é chinês, inclusive, competindo com o iPhone. Ou seja, são desses... Primeiro, o que eu acho fundamental entender no processo chinês e que nos falta é a visão estratégica. É não pensar no imediatismo de amanhã. Não pensar no imediatismo do depois de amanhã. Não pensar em não termos apenas projetos de desenvolvimento para a próxima eleição. Nós temos que ter projeto nacional. Nós temos que ter projetos que deem um norte ao Brasil, independente de quem vença a eleição. E se nós olharmos para as experiências de países bem-sucedidos nos últimos tempos, nós vamos ver o quanto foi investido em tecnologia e inovação. Ou seja, visão estratégica, a eleição de prioridades, me parece uma condição sine qua non para que o Brasil tenha um processo de desenvolvimento e uma inserção internacional proporcionais àquilo que o país é capaz de fazer. E eu não tenho sombra de dúvida que isso está ao nosso alcance, mas insisto nesse ponto, a necessidade de ter projetos nacionais de visão estratégica e não apenas projetos eleitorais e não apenas o olho na próxima eleição. E a gente tem que, do ponto de vista do alinhamento, Walter, eu acho que isso também é uma coisa fundamental para o Brasil, ter política externa de Estado, não ter política externa de governo. Ou seja, a nossa política externa ela tem que responder aos interesses estratégicos do país, não a cartilha do partido A ou do partido B. Exato. Obrigado. Isso significa, por exemplo, só para concluir, ser bem objetivo e não avançar no tempo, do ponto de vista de qual é o interesse estratégico do Brasil na questão da intensificação da rivalidade entre China e Estados Unidos, é manter as melhores relações possíveis com os Estados Unidos e com a China. Por quê? Os Estados Unidos são o nosso referencial histórico, cultural. Nós compartilhamos origens, valores. Só que nós precisamos ter a percepção e a clareza de que cada dólar que a gente exporta para os Estados Unidos, exportamos 3 para a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Eu não sei qual seria, não sou economista e não poderia dizer qual seria a situação econômica do Brasil hoje não fosse a parceria econômica com a China, cujo sistema político, obviamente, não é referência para nós. Mas acho que, do ponto de vista dos interesses estratégicos do Brasil, é manter as melhores relações possíveis com os 2 maiores PIBs do mundo. É isso que vai nos ajudar a avançar. Jaime, é uma alegria tê-lo aqui. Eu quero, nesse encerramento, convidar meu amigo deputado federal Poit para dar uma subidinha aqui, juntamente com o Ricardo Belão, meu querido amigo, para dar uma palavrinha para o nosso público. Estamos aqui em transmissão também, então, por favor, querido Poit. Walter, obrigado pela palavra. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a todas vocês aqui presentes. A gente vem aqui como deputado federal que pensa política pública para o nosso estado, visitar a feira e poder concordar em gênero, número e grau com o que foi falado aqui.
mais do que partidos, a gente precisa discutir projetos de país, projetos de Estado. E qual é a diferença, né, de um projeto de Estado para um projeto de governo? Projeto de governo, gente, é aquele negócio que, pô, entra um governador, entra um prefeito, entra um presidente, faz de um jeito. Entra o outro, muda tudo. E nunca tem continuidade. Pensa, na hora que a gente fala de economia prateada, graças a Deus, né, e a medicina e as condições do nosso país que vem evoluindo, as pessoas vivem mais, com mais qualidade de vida. Então a gente precisa de um governo, ou a gente olhar para a política, que olha para frente, não só 4 anos, 8 anos, 16, por aí vai. Isso é o que a gente chama do estadista, né? Então venho aqui parabenizar a fala, acho que cheguei na hora certa aqui, Walter, parabenizar esta feira, essa exposição. Quando eu sou empreendedor, gente, aí estou participando aqui da política como um ato de servir mesmo, para a gente ajudar um pouco. Mas lá atrás, era 2010, 2011, eu tinha um negócio, tinha vendido, aí montei um site de recrutamento, aí até conheci quando o Melão, na campanha dele de 2018, usou o Mature Jobs, né? De recrutamento de pessoas mais experientes. Eu já comecei a olhar esse mercado lá atrás, eu falei, rapaz, esse negócio dessa economia prateada tem um potencial, né, Walter? Tem um potencial. Então, e isso no Brasil está só começando. Eu sei que já tem muita coisa grande, mas se a gente olhar para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, a gente está desse tamanho. Então, seja para quem quer viver mais com qualidade no país, seja para quem quer trabalhar nesse setor, seja para quem quer investir nesse setor, o Brasil, se Deus quiser, vai ser uma potência. Quando a gente estiver na política, e aqui eu não estou para falar do meu partido, ou se eu sou candidato ou se eu não sou, aqui eu estou só como deputado federal e empreendedor. Na política a gente precisa de pessoas que olhem sempre para frente, que busquem unir, que não tenha nós e eles, sabe? E que foquem na solução, foquem nas pessoas e um pouquinho menos, ou muito menos nos políticos nesse país. Obrigado pela palavra, Walter. E olha, deixa eu te dizer, Poit, nós que estamos trabalhando hoje com a longevidade precisamos de representantes do poder público, no plano federal, estadual, municipal, nos governos, nos executivos, porque essa revolução está em marcha. Se não perceber a revolução prateada, nós vamos continuar ficando para trás. Tem uma frase do Platão que eu gosto, gente. Se eu puder plantar essa sementinha em cada um de vocês, foi o que me fez querer sair da onde eu estava empreendendo para ajudar um pouco na política e voltar, porque política é para servir, não para viver dela. O preço que todo mundo vai pagar por não se interessar pela política é que será governado por aqueles que se interessam. Então é aquela sementinha de plantar assim, puxa vida, se eu faço parte desse mercado, a gente precisa ter pessoas que nos representam, ou vou eu mesmo. Um de vocês aí que tiver vontade, vai lá e vai representar. É tipo ir na reunião do condomínio do prédio, sabe, Walter? Às vezes é chata, sabe aquele brigueiro do condomínio, ata de assembleia, mas se a gente não ir na reunião do condomínio, vai chegar um boletinho do fundo de obra lá e a gente nem sabe de onde veio. Obrigado. Deputado estadual Ricardo Melão, sua palavrinha. Boa tarde, pessoal. Bom, eu costumo brincar que investir na longevidade como uma política pública para um político colocar o seu foco, ele pode fazer se ele for um político altruísta e também se ele for um político egoísta, porque é um investimento no futuro dele, bem ou mal. Trazer mais qualidade de vida, políticas públicas voltadas para atender um público que só está crescendo, que vai crescer cada vez mais. A gente viu uma das grandes discussões que tivemos nesses últimos 4 anos, e a gente passou por isso em São Paulo aqui, teve no âmbito nacional, que é a questão da Previdência. E ela vai voltar sempre essa discussão, porque nós temos uma população que vai ficando cada vez longeva, e pessoas que acabam saindo do mercado de trabalho, quando na verdade vão ter uma expectativa de vida, graças a Deus, e o avanço da ciência, da própria espécie humana, vai tendo mais vida. E chegou o momento da gente pensar isso. Essa é uma das maiores questões que um político deveria focar, porque possivelmente mais para frente,
e parece que aqui em São Paulo já vai ser assim daqui a pouco tempo, você vai ter mais pessoas, né, na idade longeva do que jovens na cidade. Então a gente tem que começar a pensar nos equipamentos públicos, nos transportes públicos, nas políticas públicas, né, todas voltadas para esse público, para trazer mais qualidade. Você vai tendo menos alunos, vai sobrando escola, a gente já tem que pensar, mesmo quando vai fazer uma escola, uma creche, se aquele equipamento amanhã pode ser adaptado para uma política, pensando que você vai precisar dele depois, para outro tipo de utilidade, sempre voltado a esse público. Então é um olhar que tem que ter, né, quando foi muito bem colocado aqui sobre a questão de política de eleição e política de Estado, política de governo e política de Estado. É a visão de longo prazo, que o ser humano vai começar cada vez mais a ter, porque o ser humano vai durar mais. Se no Brasil a expectativa de vida hoje está em torno de uns 72 anos, no Japão já é de 86. Tem gente falando que a própria ciência já está descobrindo a forma para viver até os 200 anos. Isso vai exigir que a gente reconfigure toda a maneira que nós temos hoje de pensar e planejar a nossa vida. Então, é muito importante em todas as áreas, Walter, parabéns, né, por... Bom, tudo que... Sou suspeito para falar, porque tudo que você coloca à mão é um sucesso. Isso é um exemplo aí de um longevo, uma pessoa que transmite uma experiência incrível para a gente. Apesar de hoje estar exercendo uma função do qual você se destacou muito, a gente precisa nos apoiar nas pessoas longevas pela experiência, né, pelo acúmulo do tempo que ela tem. E eu falo porque eu tive uma relação com meu pai muito bacana nesse sentido. Hoje eu vejo que na minha vida, os conselhos que ele me deu, as histórias que ele contava, como se repete, Walter? Muda o ambiente. E ele brincava comigo, ele falava, olha, o dia que eu morrer, infelizmente ele já morreu, ele falava, você vai ser aqueles filhos que vai ficar falando, você vai ver, como meu velho pai dizia, como eu estou fazendo agora, exatamente. Então é isso, gente, é mostrar que nós, mesmo jovens, temos que ter essa visão de longo prazo, porque é para lá que nós vamos caminhar. Então é preciso pensar, de fato, um caminho, uma direção que contemple esse novo cenário, que é um cenário, né, o que na espécie humana pode ser considerado como maior conquista do que o aumento da própria expectativa de vida. Nenhuma espécie animal conseguiu isso. Nós conseguimos isso. Então temos que projetar cada vez mais para que a gente tenha sucesso nesse aumento aí da vida do ser humano. Obrigado, gente. Só para lembrar, quando a gente começou a organizar o fórum, uma das primeiras pessoas que nós procuramos foi o pai do Poit, lá no Sebrae, e quando eu fui indicado para presidir o fórum, espontaneamente o Melão me ligou dizendo, eu quero participar dessa batalha da questão da longevidade. Muito obrigado a todos, encerramos mais esse painel, obrigado pela vinda de vocês. Eu queria que vocês fossem fazer uma visita aí na exposição. Sérgio, você pode acompanhar? Mas voltem logo, porque a gente vai fazer uma cerimônia de encerramento com uma grande festa aqui no grande auditório. Dá uma volta pelos estandes, depois vocês voltam. Então, muito bem, a gente dá uma pausinha e volta logo mais. Jaime, muito obrigado, viu, Jaime? Extraordinário a sua palestra também. Mais uma salva de palmas para o Jaime aqui, pela contribuição. Ó, spoiler, hein? A gente vai acabar com samba, essa quarta edição da Longevidade Expo Mais Fórum. Então, se programem para estarem aqui no grande auditório logo mais.